Seguindo, item 18, ganhos de capital. O que é ganho de capital? É lucro na alienação de bens e direitos. Olha, esse tópico é bem grande, por isso eu dividi em vários vídeos. Esse primeiro vídeo eu vou fazer uma introdução para que te dê uma visão ampla do que é esse assunto, tá ok? E já a partir dos próximos vídeos eu vou me ater única e exclusivamente na alienação de imóveis, que é de suma importância e envolve várias leis. Tá ok? Muito bem. A questão é, esse ganho de capital, esse lucro na venda de bens e direitos, é tributável ou é isenta? Tem as duas situações. Daí a importância de você estar fazendo um curso e aprender tudo isso no passo a passo. Tá ok? Agora, a palavra alienação, todo mundo tem como tradução venda. Mas alienação não é somente vendas. Tem mais conceitos no campo tributário. Por isso, eu quero que você acompanhe aqui no material. Logo no início, diz assim, ó, estão sujeitas à apuração do ganho de capital as operações que importem 2.1. Alienação a qualquer título de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação, dação em pagamento, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins. 2. Transferência a herdeiros e legados na sucessão causa mortes, a donatários na doação, inclusive em adiantamento de legítima ou atribuição a cônjuge ou ex-convivente na dissolução de sociedade conjugal ou união estável de bens e direitos por valor superior àquele pelo qual constavam na declaração de ajuste anual do decujus, do doador, do cônjuge ou ex-convivente que os tenham transferido. 3. Alienação de bens ou direitos e liquidação ou resgate de aplicações financeiras de propriedade de pessoa física adquiridos a qualquer título em moeda estrangeira. Enfim, resumindo, transferiu bens e direitos a outrem, isto é alienação. E há que se verificar o ganho de capital existente. E esse ganho de capital, como eu disse, pode ser tributável ou isento. É esse o assunto. Beleza? Muito bem. Então, vamos levar em consideração, neste início do nosso curso sobre o assunto, este ano calendário. Ó. Ano calendário 2000x1, que vai do dia 1º de janeiro de x1 a 31/12 de x1. Nessa data que eu preparo a declaração do imposto de renda da pessoa física ou declaração de ajuste anual e devo apresentá-lo até 30 de abril de x2, no ano seguinte, que é o exercício financeiro. Tá bom? Olha, raciocine comigo. Ó. Trazendo para cá a declaração de ajuste anual, a parte mais importante está aqui. Ó, declaração de bens e direitos. É aqui que eu tenho a relação dos meus bens e direitos como carro, motocicleta, bicicleta, casa, terreno, apartamento, ações e qualquer outro bem ou direito. Tá certo? Por exemplo, empréstimo a receber. Vem para cá. E aí, ela tem a posição lá do ano calendário. Ó. Ela tem essa posição de 31/12 de x1, porque eu estou declarando os fatos ocorridos aqui no ano calendário, não é isso? Muito bem. Então, o ano calendário é 2000x1. Aqui na declaração, eu tenho essa posição, né? Se eu tenho esse bem em 31/12x1, eu informo o seu custo de aquisição. Custo de aquisição que já vem de anos anteriores. Então, mostra aquela posição do ano anterior, 31/12 de x0. Certo aí? Então, veja, quando eu inicio 1/1 de x1, eu já tinha, na declaração do ano anterior, um carro de 25 mil. Certo? Vamos usar este carro aqui como exemplo. Mas antes de tudo, eu quero que você entenda que aqui
na declaração de bens e direitos, esses valores aqui citados são sempre custo de aquisição. É custo de aquisição que vai aparecer aqui na declaração do ano anterior, se eu comprei antes, e se ele ainda existe no final deste ano, ele vai continuar a aparecer. Quer dizer, na declaração de bens e direitos, jamais você vai atribuir o valor de mercado, ou valor venal. É sempre o custo de aquisição. Beleza? Muito bem. Depois eu vou falar dos financiamentos, essas coisas todas, mas eu quero que você compreenda que esta parte, independentemente se foi comprado à vista, comprado à prestação, financiado, pegou empréstimo para comprar, não importa. Aqui, todos os bens e direitos estão pelo custo de aquisição, o valor que eu paguei na compra. Beleza? Bom, e aí, se eu fizer a alienação desse carro aqui, eu tenho que fazer um cálculo. Tá lá, vendeu por quanto? Digamos que vendeu por R$45 mil, certinho? Vendeu por R$45 mil. Qual é o seu custo de aquisição? Custo de aquisição é esse valor que está na posição inicial da declaração de bens e direitos. Certo aí? Esse bem que no ano calendário de 2000X1 eu vendi. Então, esse é o custo de aquisição, tá? Que vai aparecer aqui, ó. Beleza? Quanto, então? R$25 mil. Então, veja aqui, se o valor da alienação é superior ao custo de aquisição, esse valor positivo é ganho de capital. Agora, vamos supor uma hipótese de esse carro tivesse sido vendido por 15 mil. E eu estaria vendendo com prejuízo, com perda de capital de 10 mil. Certo aí? Aí a questão é, o que eu faço com a perda de capital? Perda de capital não vai aparecer em lugar nenhum na declaração. Agora, quando é ganho de capital, aí sim, ganho de capital é a origem. Lá nas origens, esse ganho de capital será um rendimento isento ou um rendimento o quê? Tributável. Beleza? Aí é que nós temos que passar a fazer um estudo. E eu vou te passar logo a regra geral para, a partir daí, então, você saber se situar em qualquer venda, qualquer alienação. Beleza? Então, olha só. Em quais situações eu tenho isenção? Isenção é somente para esses dois casos aqui. Tá aqui, ó. Preço unitário ou conjunto, já explico, de alienação. Então, se eu tenho aqui ações, tá vendo? Ó? Se eu alienei ações e o preço de venda, o preço de alienação é de até R$20 mil, o ganho de capital auferido é isento. Tá ok? Então, hipótese. Digamos que eu tenho aqui, né, R$5 mil de ações. E vendi essas ações por R$20 mil. Tive um ganho de capital de 15 mil. Beleza? Esses 15 mil são isentos do imposto de renda. Por quê? Porque eu vendi as ações de 5 por 20 mil. Tá ok? Até 20 mil é isento. Então, se eu tivesse vendido por 19 mil, 18 mil, né? Então, o ganho de capital auferido é isento. Eu vou declarar lá na declaração de rendimento, eu tenho o quê? Aplicações e origens. Lá nas origens, rendimentos isentos ou não tributáveis. Muito bem. Agora, guardou aí? Vendeu ações, tá? É só contar, ó, é ao mês. Então, digamos que no mês de janeiro, eu comprei, vendi, aí eu tenho que somar essas vendas todas do mês e procurar saber se vendi, o valor total de vendas dá mais de 20 mil. Se for até 20 mil,
o ganho ali apurado é isento do imposto de renda. Deu para entender? Bom, segundo item que temos que verificar é o seguinte, ó. Lá na declaração de bens e direitos, além das ações, eu tenho outros bens, não tenho? Muito bem. Se eu vender qualquer outro bem de valor até R$35.000, o seu ganho de capital é isento. Por exemplo, digamos que eu tenha aqui uma motocicleta no valor de R$20.000. Vendi essa motocicleta por R$25.000. Geralmente, carro, motocicleta, bicicleta, geralmente você vende por menos. Você acaba tendo prejuízo, tá certo? Mas dependendo também do tipo, né? Ou então um carro antigo, esse tipo de coisa tem valor de mercado. Mas então, vamos para, né, uma hipótese. Eu tenho aqui, né, uma motocicleta, já até esqueci o valor, mas eu tenho aqui uma motocicleta, digamos, de R$20.000, beleza? E aí, vendi essa motocicleta por R$30.000. Tive ganho ou perda de capital? Ganho de capital de 10 mil, beleza? Tá. Esse ganho de capital é um ganho isento ou tributável? Isento. Por quê? Porque ela está aqui na relação de demais alienações de até R$35.000. Certinho? É muito importante saber também que é preço unitário. Tá? Eu vou verificar. Vendi um carro, tá? Vendi um terreno, um lote de pequeno valor. Vendi, né, uma bicicleta. Eu tenho que verificar um por um. Agora, quando se trata de bens de mesma espécie, aí eu vou verificar o conjunto. Certo aí? Então, em alguns casos, você tem que verificar o conjunto de bens que você está vendendo. Certo? Então, vamos lá. De repente, você tem 3 bicicletas. Tá? Somando o custo de aquisição, né, 5 mil cada bicicleta, 15 mil. E vendi essas bicicletas todas por R$20.000. Então, eu tenho um conjunto de bens de mesma espécie, né, daquela mesma pessoa física, vendida por valor inferior a R$35.000. Esse ganho de capital aí de 5 mil, eu vou declarar em rendimento isento ou não tributável. Deu para entender? Então, guarde bem. Fugiu dessa regra da isenção, tudo é tributável. Teve outros ganhos de capital, são tributáveis via de regra. Entendido aí? Exceto no caso de imóvel, que temos casos específicos a serem estudados, por isso que eu estou deixando para os próximos vídeos. Tá ok? Então, vendeu outros bens, que não seja imóvel, tá nessa regra aqui. Tá bom? Muito bem. Então, você guardou, tá? Quando que ganho de capital é isento? Ações negociadas no mês de valor até 20 mil, o seu ganho de capital é isento. Demais bens alienados de valor até 35 mil por unidade é isento. Ou dependendo do tipo de bem que é da mesma espécie, aí eu tenho que somar, né, e verificar se é até 35 mil. Aí o ganho de capital é isento. Agora, vendeu por valor acima de 35 mil, aí o ganho de capital é tributável. Olha só, se o ganho de capital é tributável, eu tenho 2 tipos de rendimento. Tenho rendimento tributável, recebido de pessoa física ou recebido de pessoa jurídica, não é isso? Sujeita à retenção ao carnê-leão. E tem um rendimento tributável exclusivamente na fonte ou definitivo. Ganho de capital, quando tributável, é tributável em definitivo. Tá ok? Olha, muitas vezes a gente se confunde e chama isso aqui tudo de uma coisa só. Não. Uma coisa é rendimento tributável exclusivamente na fonte. Outra coisa é rendimento tributável em definitivo. Então, ganho de capital, quando é tributado, ele é tributado definitivamente, que tem o mesmo efeito do rendimento tributável exclusivamente na fonte. A questão de exclusivamente na fonte é porque tem uma fonte pagadora que fez a retenção, como, por exemplo, o empregado recebe 13º salário. O patrão, a empresa,
é o quê? Fonte pagadora. Então ela teve que fazer a retenção e recolher, e aquele empregado declara aquele rendimento líquido, valor do rendimento, 13º menos imposto de renda, como sendo rendimento tributável exclusivamente na fonte. Já ganho de capital é o quê? Rendimento tributável em definitivo. Quer dizer, naquela mesma ficha. Beleza? Então, rendimento tributável definitivamente. Que a toda hora nós chamamos de rendimento tributável exclusivamente na fonte ou definitivo, mas já sabendo de antemão que ganho de capital é tributação definitiva. 13º salário é rendimento tributável exclusivamente na fonte, só para você diferenciar uma coisa da outra, beleza? Tá bom. Agora, veja, qual é a alíquota? Já que é tributável, qual a alíquota? Certo? Até o ano calendário 2016 era 15%. Qualquer ganho de capital tributava assim 15%. Beleza? Agora, a partir de 2017, passou a existir uma tabela progressiva. O governo, diante da recessão que o país viveu, o que acontece? O governo precisava arrecadar e tinha que sair tributando. Então, ele disse, espera aí, mas não é justo tributar todo mundo e qualquer valor de ganho de capital a 15%. O cara vendeu uma motocicleta e teve 10 mil de ganho de capital, 15%. Alguém vendeu uma mansão de 150 milhões de ganho de capital, vai pagar só 15%, quer dizer. Então, resolveu atender a Constituição, que diz que o tributo tem que ser progressivo, quem ganha mais paga-se mais, quem ganha menos paga-se menos, e aí, finalmente, quer dizer, tardiamente, né, só agora em 2017 é que vem essa tabela progressiva, ó. Veja, se o ganho de capital for até 5 milhões de reais, a alíquota é 15%. Esse é para a maioria dos casos, certinho? Agora, se o ganho de capital é acima de 5 milhões até 10 milhões, a alíquota sobe 2,5%, 17,5%. Se o ganho de capital é acima de 10 milhões, mas é até 30 milhões, a alíquota é de 20%. E se for acima de 30 milhões, a alíquota é 22,5%. Entendido? Então, existe essa tabela progressiva. Toda hora você vê aplicar em 15%, certo? Mas é porque a maioria dos ganhos de capital são pequenos, tá bom? Muito bem. Agora, vamos desenvolver um exemplo para finalizar essa introdução nossa. Olha só. Aqui no dia 20/5 de X1, vamos pegar aquele mesmo exemplo lá, tá aqui? Esse caso aqui, ó. Estou declarando o ano calendário 2000X1 até 30 de abril de X2, certo? Lá na declaração de bens e direitos tem esse carro de 25 mil, mas eu trouxe para cá para facilitar, ó. Tá aqui, declaração de ajuste anual. Eu tenho o quê? Toda aplicação tem que ter origem correspondente, lembra-se? Aqui no rol das aplicações eu tenho declaração de bens. Aí tenho aquele carro de 25 mil, no dia 31/12/X0. E aí, aqui no dia 20/5 de X1, quer dizer, no ano seguinte, lá no ano calendário, vendeu esse carro por 45 mil reais. Tá aqui, já até fizemos o cálculo anteriormente, mas vamos fazer o cálculo do tributo, inclusive, ó. Alienação, 45 mil. Custo, 25 mil, que é o custo de aquisição. Ganho de capital, 20 mil. 20 mil na tabela progressiva está dentro do até 5 milhões, não é isso? Então a alíquota é 15%. Então, eu tenho que pagar um imposto de renda de 3 mil reais. Quando? Ora, se estamos no mês de maio de X1, que é o mês de competência, preencho o DARF e recolho até o último dia útil do mês seguinte, portanto, até 30 de junho de X1. Certinho? Na declaração de ajuste anual, então, preste bem atenção, o que você tem que fazer na declaração quando você vende um bem. Tá certo? Então, você tem duas situações. Uma é esta aqui. Vendeu com ganho de capital, concorda? E ganho de capital o quê? Tributável. Então, na declaração de ajuste anual, olha, na declaração de bens, eu tenho que dar baixa. Aquele bem, até a posição 31/12 de X0, tinha quanto? 25 mil. Em maio de X1 foi vendido. Então, em 31/12 X0, ele está zerado aqui, ó. Não informa nenhum
valor, certo aí? E ele abre uma aba aqui nessa parte, onde eu posso descrever, posso e devo descrever lá a quem que eu vendi, nome, CPF, essas coisas, né, do nosso comprador. Tá ok? E como isto aqui foi vendido com ganho de capital, e o ganho de capital, quando incide, né, quando é tributável, eu tenho que declarar na declaração de ajuste anual, aonde? Em rendimento tributável, na ficha de rendimento tributável exclusivamente na fonte ou definitivo, que é uma tributação o quê? Definitiva. Certo aí? Nessa parte aqui, eu declaro sempre pelo valor o quê? Líquido. Ou seja, o ganho de capital menos o imposto. Então, se o ganho de capital foi 20 mil, menos imposto de 3 mil, eu vou declarar aqui, ó, origens, rendimento tributáveis exclusivamente na fonte ou definitivo, ganho de capital de quanto? 17 mil reais. Certinho? Então, é assim que devemos fazer. Agora, se eu tivesse vendido esse bem, digamos por 35 mil reais, uma hipótese, raciocine comigo aqui, ó. Tivesse vendido por 35 mil, menos custo de 25, eu teria tido o quê? Um ganho de capital só de 10 mil, certo? Aí eu te pergunto, esse ganho de capital é isento ou tributável? Aí você está falando, repete, Roberto. Vou repetir, ó. Uma hipótese só no raciocínio. Digamos que esse bem aqui fora vendida aqui no dia 20 do 5 de X1, não por 45, mas 35 mil. Nesse caso, tirando o custo de 25, teve um ganho de capital de 10, não é isso? Esse ganho de capital é isento ou tributável? Está aqui, sempre o ganho de capital aqui, eu vou ter que saber se é um ganho de capital isento ou tributável. Como a venda foi de 35 mil, não sendo ações, estou aqui nas demais bens, não estou? É o caso. Se eu vendi por 35 mil, está dentro do até 35 mil. Portanto, o ganho de capital é isento. Aí, eu faria a mesma coisa. Ó. Aquele carro, eu dou baixa, informo o número do CPF e o nome para quem eu vendi, na aba aqui da declaração de bens. Certinho? E lá, na origem, eu vou declarar, não nesta ficha, mas na outra ficha chamada o quê? Rendimento isento ou não tributável. Ganho de capital de 10 mil reais. Mais um exemplo. Esse mesmo bem de 25 mil aqui, existente lá no ano anterior. Certinho? Aqui no dia 20 do 5, esse bem foi vendido por 20 mil reais. O que eu disse? Esse bem de 25 mil foi vendido por 20 mil. O que é mais comum, venda de carro, você vende sempre com preço abaixo. Então você está tendo prejuízo, não está? Prejuízo, como eu disse, é uma figura que não vai aparecer na declaração, só aparece ganho. Então o que eu tenho que fazer? É só dar baixa. Aqui, esse carro de 25 mil, eu vou informar, né? Primeiro, eu vou dar baixa, então ele não aparecerá mais na posição 31 do 12 de X1. Há o quê? Um decréscimo patrimonial para essa pessoa. Lá na aba desse carro aqui, vai aparecer um espaço para você descrever o que ocorreu. De que você vendeu esse veículo para o fulano de tal, CPF tal, por 20 mil reais, tendo aí uma perda de capital de 5 mil reais. Certo aí? Então, você esclareceu dessa forma na sua declaração. Então, sempre declaração de alienação, eu tenho que analisar, tá certo? Essas hipóteses. Alienou. Com prejuízo, com perda de capital, é só dar baixa do bem. Certo aí? E descrever o que ocorreu lá na aba desse bem. Só isso. Tá ok? E nada aqui na origem. Agora, alienou com ganho de capital, eu verifico. É isento? Isenção é só nesses dois casos. Aí eu vou apresentar lá nas origens, rendimento isento ou não tributável. Alienou, teve ganho de capital?
verifico. Não está na regra de isenção, é porque é tributável. E aí, vou tributar aplicando a tabela progressiva que está em vigor. Geralmente está 15%, porque o ganho de capital é sempre pequeno. Mas, dependendo do valor, ele vai ter uma tributação maior. Aí eu vou pegar o quê? O valor do ganho de capital menos o imposto de renda e declaro aqui na origem como sendo o quê? Rendimento tributável exclusivamente na fonte ou definitivo, que é na mesma ficha. Na verdade, é tributação definitiva. Aí eu pego o valor do rendimento menos o tributo. É assim que deve funcionar a declaração de ganho de capital e baixa de bem. Tá? Se foi alienado, o bem vai ser sempre baixado. Tá ok? E somente tendo ganho de capital, vai ter origem a ser declarada como isenta ou tributação definitiva. Beleza?